Olá, pessoas! Estamos começando o primeiro episódio do podcast Enfoque Psi, cujo objetivo é tratar de temas sobre o enfoque da psicologia. Dentre todos os campos da ciência, podemos dizer que a psicologia talvez seja o mais misterioso para o público leigo e o mais suscetível a mal-entendidos. Então hoje nós vamos debater um pouquinho sobre essa ciência, o que é a psicologia e por que ela é uma ciência. Meu nome é Fabianini, sou psicólogo clínico, pós-graduando em Psicologia Comportamental e terapeuta afirmativo para pessoas LGBT. Faço atendimentos presenciais e atendimentos online. Olá, pessoas, boa noite. Eu sou Juliana Mazeto, sou psicóloga clínica, pós-graduanda em Psicologia Clínica Fenomenológica Existencial, sou terapeuta presencial e também faço atendimentos online. E hoje nós vamos falar um pouco sobre psicologia e tentar tirar alguns mitos sobre essa profissão. Olá, meu nome é Wendel Coutinho, sou psicólogo clínico, focado em atendimentos online, tenho experiência com terapias breves e hipnoterapia, também sou analista do comportamento, assim como o Fábio, e estou aqui para tentar desmistificar um pouquinho esse tema junto com eles. Então, na nossa pauta de hoje, nós temos algumas perguntas que vão ser debatidas, ou respondidas aqui. Dentre elas, nós temos o que é a psicologia. Qual a diferença entre o psicólogo e um amigo? O que o psicólogo faz? A psicologia é uma ciência? E quem deve procurar um psicólogo? Então, gente, vamos começar aí, O que é a psicologia? Ou as psicologias? Podemos falar de uma única psicologia? O que vocês acham? Gosto muito de uma frase que, para quem não tem conhecimento sobre isso ainda, nós três estudamos juntos. Tem uma frase que um professor nosso falou lá no início da nossa graduação, tempos atrás. Ele fez uma definição de psicologia que eu guardo até hoje, que é: psicologia é a ciência que estuda o comportamento humano e as suas variáveis. É um bom jeito de poder explicar, assim. Eu acho que a gente pode falar uma psicologia e várias psicologias e psicologias múltiplas. Muitas vezes os próprios psicólogos, eles esquecem que a psicologia é uma só. Uhum. Geram conflitos, nessa definição pelo fato de ter várias, digamos assim, linhas de pensamento dentro da psicologia que são um pouco divergentes. Mas acho que a definição mais comum mesmo, assim, que pode, não vai agradar todo mundo, mas que pode abarcar, eu acho, assim, de uma forma mais simples, é isso mesmo, de que a psicologia é uma ciência que vai estudar o comportamento e talvez assim os processos mentais dos indivíduos. Isso, até porque independe a linha teórica do psicólogo. De um modo geral, quem o procura normalmente, e a gente pode falar se isso é o correto ou não, quando tem algum problema em sua vida, e o psicólogo acaba fazendo uma análise das variáveis que levam esse comportamento a acontecer, seja essas variáveis ligadas a um comportamento observável ou uma teoria que está de fundo usando recursos filosóficos para poder justificar os comportamentos que acontecem. Então, assim, no estrito senso, podemos dizer sim que a psicologia busca entender o comportamento humano, independente de qual forma ela entende o comportamento humano, ela busca entender o comportamento humano e a partir disso tenta propor soluções de trabalho com esse comportamento. Então, a gente pode dizer que o foco da psicologia é a relação humana. Sim, Vocês concordam com isso? as interações humanas, como a pessoa pode identificar nos seus próprios comportamentos diversas formas, diversas maneiras de agir e de se relacionar e de estar no mundo. Então, eu acho que é um jeito, assim, de fácil entendimento. Você falar que a psicologia ela é uma ciência que vai procurar entender o comportamento humano e, com base disso, causar mudanças de comportamento. Sim, só para a gente talvez tentar deixar um pouquinho mais claro, nós estamos falando de psicologia e falamos assim de psicologias, explicar um pouquinho para o pessoal o que seriam essas abordagens, essas linhas teóricas diferentes. Que a psicologia tem várias linhas de pensamentos diferentes que vão nortear o trabalho do psicólogo. Então é comum que ao final da graduação os profissionais escolham uma dessas linhas teóricas para poder, digamos assim, fazer uma leitura, uma interpretação do comportamento do seu cliente no consultório. Por isso que a gente fala de psicologias, porque cada linha teórica tem uma linha de raciocínio um pouco diferente para poder intervir e interpretar, analisar os comportamentos. Perfeito. Super concordo com o que o Fábio falou, e só para exemplificar, aqui nesse podcast nós temos 2 analistas do comportamento,
que é Fábio e eu. E Isso. temos também a Juliana, que é existencial fenomenológica, que é uma linha diferente. Ela segue não só a ela não só usa da filosofia existencial para mostrar como é bem diferente da análise do comportamento, como ela também usa uma metodologia de análise chamada fenomenologia, que foca toda a sua atenção no fenômeno, não é isso mesmo, Ju? Isso aí, é uma metodologia, é uma linha da psicologia até que a gente pode dizer que é bem diferente da comportamental, né? Isso. E que é uma coisa que queremos e esperamos que seja curiosa desse podcast. É que nós queremos fazer com que duas linhas da psicologia completamente diferentes consigam conversar entre si, para realmente mostrar que a psicologia é uma só. Então, independente de abordagem. Uhum. E o que seriam assim, então, né? Só para deixar um pouquinho mais claro, esses fenômenos. O que seria o fenômeno? O fenômeno é basicamente a forma como a gente consegue entender um fato. Então, a fenomenologia ela vai usar do método fenomenológico. Existe um fato de que a cor é azul, por exemplo. Mas o fenômeno é como eu percebo que essa cor é azul. Eu posso identificar um azul ciano, enquanto outra pessoa pode identificar um azul céu, por exemplo. Então seria um fenômeno, a forma como cada pessoa vai viver aquele fato. E aí a gente pega esse fenômeno e liga com a filosofia existencial para poder trabalhar de modos muito gerais. Bacana. E aí a análise do comportamento a gente pode dizer então que teria como objeto de estudo, né, o comportamento. E aí comportamento para análise do comportamento não é somente eventos públicos, como andar, falar ou se movimentar, né? Uma série de eventos que acontecem então debaixo da nossa pele, como o pensar, os sentimentos, né, as emoções, também são comportamento. As sensações fisiológicas. Isso mesmo. E a gente trabalha então analisando, né, essas sensações fisiológicas, essas emoções, esses pensamentos e os comportamentos públicos também, né, que são aqueles que acontecem, digamos assim, fora da nossa pele, né, de uma forma contextual, então, né, considerando o contexto e uma série de eventos que estão presentes nesse contexto que vão influenciar esses comportamentos. Basicamente, a gente acredita que todo comportamento que você tem hoje, que é benéfico ou que atrapalha a sua vida de alguma forma, ele foi aprendido. Você entrou em contato com alguma situação que você precisava de uma forma de resolver e esse comportamento foi a forma que você conseguiu usar naquele momento e depois de repetir algumas vezes isso, você acabou aprendendo a fazer o que você faz hoje. Então a gente trabalha com essa ideia e o nosso objetivo é entender as variáveis que estão por trás desse comportamento para ajudar você a modificá-lo, caso seja necessário. Exatamente, assim, acho que dá até um tema para um novo podcast a gente fazer uma conversa mais, né, destrinchando essas duas abordagens. Uma diferença que eu acho que é muito explícita assim, é de que, né, para os existencialistas o ser humano é livre e a análise do comportamento já fala que não existe liberdade, digamos assim, né? Que o sentimento de liberdade é quando a gente não está sob controle de eventos que são desagradáveis, né? Ou não prazerosos, não apetitivos. Porque o nosso Assunto comportamento polêmico. é sempre controlado. Assunto muito polêmico que causa Assunto muito polêmico. debate. Pode muito ser um tema para um novo podcast futuramente. Claro. Skinner tem até o livro, né? O Mito da Liberdade. Pois é. E o existencialismo ele vem até como uma crítica, né? Comportamental. Então, O ser humano está condenado a ser livre. Sartre, né? livre por natureza, exatamente. E é isso que a gente quer que seja interessante do nosso podcast. É que a gente quer fazer com que duas linhas da psicologia, que são consideradas extremamente diferentes, consigam conversar entre si. Porque, para tirar um pouco dessa rixa também que existe dentro da psicologia, de que uma abordagem é melhor do que a outra, e que não existe isso. A psicologia em si ela é uma só. E, independente de abordagens, o objetivo da psicologia é o mesmo. Exatamente. E acho que o principal objetivo, talvez, do podcast também, né? É que é um podcast de psicologia para não psicólogos. A gente quer falar sobre psicologia com pessoas leigas, para que as pessoas conheçam um pouco mais essa ciência e o trabalho desses profissionais. E já que você tocou nesse assunto, Fábio, qual que é a diferença entre um psicólogo e um amigo, então, para uma pessoa que não conhece a psicologia? Então, as diferenças
que eu talvez poderia apontar como diferenças básicas, né, entre um psicólogo e um amigo, vamos começar pelo clichê. O psicólogo ele vai cobrar a sessão, né? Boa. Seu amigo muito provavelmente não vai cobrar. Esse é um diferencial só nosso. Isso. Né? A gente tem um horário marcado, né, que normalmente é semanalmente, tem duração média aí de 50 minutos. E o psicólogo, diferente de um amigo, né, ele não vai dar pitaco na sua vida, ele não vai te dar conselhos, ele não vai usar a sua experiência de vida pessoal para poder te direcionar para ter alguma ação ou alguma escolha na sua vida. O profissional de psicologia faz uma graduação de 5 anos, muitas vezes pós-graduação, frequenta congressos, né, mestrado. Ou seja, o profissional de psicologia ele tem uma escuta ativa com o seu cliente dentro do ambiente de consultório e ele vai promover, então, intervenções a partir dessa audiência que ele tem, que é uma audiência qualificada, não é uma audiência passiva. Intervenções que ajudem o seu cliente a desenvolver autoconhecimento, autonomia para fazer as suas escolhas, né, para que ele consiga, então, agir de forma mais efetiva na sua vida, reduzindo, então, a sua queixa-problema. Então, o psicólogo é um profissional que vai pegar o que você está levando para ele, vai analisar aquilo, ok? Não é assim que funciona em todas as abordagens, pode não ser assim, não ser as melhores palavras de acordo com os psicólogos para falar sobre isso, mas não tem problema. A grosso modo, o que o psicólogo faz é uma análise profunda sobre a sua história de vida e sobre o que te levou até ali. E a partir disso ele começa a... Ele não propõe mudanças diretamente, alguns casos sim e outros não, mas te ajudar a chegar no seu objetivo por meio de todo o conhecimento que ele adquiriu durante a sua formação. Lembrando que a psicologia é uma ciência e, como tal, ela tem métodos, ela tem formas de trabalho, ela é comprovada cientificamente e a atuação do psicólogo é pautada nesses pilares. Sem falar também na questão da ética. Ainda fazendo a diferença entre o que é um psicólogo e um amigo. Psicólogo, por questões éticas, a gente tem um código de ética que rege a nossa profissão e um dos pontos principais é a questão da confidencialidade, né? Que é dito dentro do consultório, confidencial, paciente, cliente e profissional. Diferente de um amigo, né? Que Exatamente. você pode contar e sim, ele pode acabar contando para outras pessoas ou não, mas o ponto é que o psicólogo ele tem toda a sua atuação profissional pautada pela ética, regida pelo código de ética, que cá entre nós e, né, vangloriando um pouquinho da nossa profissão, é um dos códigos de éticas mais bem elaborados do Brasil. Mas é verdade. Sim, concordo. Ele é muito bem escrito. O que eu acho legal também de falar é que não é uma questão meramente de ética, uma coisa filosófica apenas. Não. Existem punições cabíveis para, no caso do desrespeito a isso. É muito comum que os pacientes, clientes, ou analisando, sabe-se lá qual termo usaremos aqui, né, dependendo da abordagem dos nossos convidados futuros, mas uma coisa muito comum é a pessoa não saber o que dizer para o psicólogo, o que pode dizer, o que não pode dizer, se ele pode mesmo falar tudo ou não pode. Será que o psicólogo vai contar para outra pessoa o que ele está falando? O psicólogo vai ficar dando pitaco na minha vida, vai mandar eu fazer as coisas? Ou então o psicólogo vai ficar só me ouvindo, é isso? Sabe, são questões muito comuns também. Ainda dentro dessa diferença entre psicólogo e amigo. Vocês já ouviram isso na clínica? Já viram alguém falando alguma coisa do tipo também? Ou é uma coisa... Já, é uma coisa bem comum, na verdade, de ser ouvido, né? E aí, agora, o que eu falo? Cheguei aqui, tô aqui na sua frente, e agora, o que eu tenho que fazer? Qual que é o próximo passo? O cliente chega no consultório muitas vezes, né, querendo que a gente diga o que ele faça, né? O que eu faço para mim não sentir mais ansiedade? E não é bem assim, né? A gente não tem bola de cristal e a gente não sabe o que o cliente faz para ele não ter ansiedade, né? A gente vai trabalhar, então, primeiro a gente precisa coletar informações para poder ter elementos para fazer intervenções e compreender, então, do porquê que aquele cliente sofre, por exemplo, de ansiedade, como, então, a gente vai ajudar ele a fazer mudanças na sua vida para que ele lide melhor com essa ansiedade ou tenha menos ansiedade, se for um nível de ansiedade para além do normal mesmo, se estiver próximo de um nível patológico. Eu acho que vale lembrar também que o termo ansiedade que o Fábio está usando é uma coisa que é muito atual hoje em dia. Ansiedade e depressão são termos extremamente atuais e valem
novamente, mais um adendo, um tema geral para o podcast, a gente falar só disso, assim, futuramente, bem provável que falaremos. Então, assim, só para resumir, então, né? De forma geral, assim, o psicólogo ele é um profissional que estuda no mínimo 5 anos o comportamento humano, sobre diversas óticas, né? Diversas teorias. Aqui nós temos a análise do comportamento e a teoria existencial. Além disso, ele vai estudar psicofarmacologia, psicopatologia, neurociências. Então, é um profissional que tem uma formação dentro da psicologia, a gente pode dizer que é interdisciplinar. E ele, então, utiliza desse conhecimento para auxiliar o seu cliente, no caso da intervenção em consultório ou em outros âmbitos aí que o psicólogo pode atuar, que a gente pode falar mais pra frente também das várias atuações do psicólogo. Mas a gente já começou a falar mais ou menos do assunto, que é o que o psicólogo faz. A gente já explicou assim como que o psicólogo faz, mas o que ele pode fazer? Porque até o mais comum, né, provavelmente que está no imaginário popular, a coisa mais forte é, de longe, a psicologia clínica, aquela imagem do cara sentado no consultório. E essa é a parte engraçada também. Normalmente um cara sentado no consultório com uma pessoa deitada no divã conversando. Peraí, deixa eu acrescentar. Um cara de óculos e barba. Porque a cara imagem... de óculos e barba... A imagem do psicólogo que se tem hoje, assim, vem muito da psicanálise, é o analista freudiano. É o analista freudiano. E não necessariamente. Assim. Esperamos que quem esteja ouvindo, talvez um dia acesse nossas redes sociais e vão ver que os três não tem nada de barba branca e homens velhos de óculos. Diria até que os três são bem diferentes. Tanto na forma de falar, quanto de agir, pensamentos, ideologias. Sim. Isso. Mas voltando do que o psicólogo faz, não é só a psicologia clínica. Os três aqui têm um enfoque, de certa forma, na psicologia clínica, mas não somente. Eu mesma já atuei na área de treinamento, na área de avaliação psicológica, existem áreas de gestão, consultoria. A psicologia ela tem várias abordagens, ela tem várias áreas de atuação. Sim, né? Onde tem, digamos assim, comportamento humano, em alguns casos até mesmo comportamento animal, pode-se ter a intervenção de um psicólogo, né? Então a gente pode citar áreas de atuação como a psicologia do esporte, onde o psicólogo vai trabalhar então com o objetivo de auxiliar aqueles atletas, seja esportes virtuais ou não, a terem um alto nível de desempenho nas suas performances. Tem psicólogo trabalhando no desenvolvimento de jogos, para que esses jogos se tornem mais instigantes, psicólogos no marketing, nas pesquisas científicas e por aí vai. Pois é, o Fábio falou duas das áreas que eu já trabalhei com, né, no marketing e na psicologia do esporte. Muito obrigado por isso. E a gente também tem o clássico psicólogo hospitalar, que ajuda no acompanhamento dos pacientes em situação emergencial. É muito comum também. Temos algumas abordagens que são um pouco menos famosas para quem é de fora da psicologia, mas na psicologia tem crescendo muito, como uma abordagem da psicologia, mas também é uma área de atuação que vem crescendo, que é a psicologia social com enfoque em comunidades. Sim. Então fazer o trabalho junto com o governo para trabalhar numa comunidade, intervenção em comunidades, certo? Então o psicólogo não atende também só um a um, não. Sim, dá para o psicólogo trabalhar com um grupo de uma vez só. A questão da segurança pública, desenvolvimento de políticas nacionais. Alguns psicólogos também estão envolvidos, né? Uhum. E aí, assim, só pra gente concluir um pouquinho, assim, né? Esse bloco, a gente falou sobre, então, né? O que é psicologia, o que o psicólogo faz, qual a diferença entre psicólogo e amigo. Já falamos aí que a psicologia é uma ciência, mas por que a psicologia é uma ciência? O que faz da psicologia uma ciência? Então, esse ano a psicologia está fazendo 56 anos aqui no Brasil, né? Como ciência. E eu penso assim, eu lembro das nossas aulas na faculdade lá, laboratório de psicologia experimental, 1800 e pedrinha, que eu não vou lembrar agora certinho. Mas 1879, que Wundt começou com os experimentos. Isso. E a psicologia ela é uma ciência pautada em muito estudo a princípio, né? Assim, não foi algo... Foi criado intencionalmente, mas não foi algo criado... nossa, que legal, vou aqui dar um conselho para uma pessoa e vou transformar isso numa profissão. Que eu acho que é o que muita gente pensa, né? Caso o pessoal ache interessante, inclusive, a gente pode fazer um podcast só sobre metodologia científica aplicada à psicologia. Mas a grosso modo, também, novamente, a psicologia é uma ciência porque ela tem métodos de pesquisa. Por meio
de uma pesquisa bem elaborada, com uma metodologia correta, a gente consegue colher dados importantes sobre o comportamento humano. O comportamento humano é observável e ele é testável, por incrível que pareça. Do mesmo jeito que uma indústria farmacêutica, por exemplo, coloca pessoas para testar um novo medicamento para o grupo A, ela dá para o grupo experimental, né, que é o grupo em que vai ter o teste de fato da efetividade de uma droga. Ela faz a aplicação da droga. E no grupo B, chamado de grupo controle, ela aplica placebo para ver a diferença entre o efeito do placebo e da droga comum. Na psicologia nós também temos isso. Temos, por exemplo, qual é a efetividade do mindfulness para alívio de dor. Então a gente coloca um grupo experimental fazendo, por exemplo, outro tipo de técnica, não fazendo nada e fazendo o acompanhamento da dor desse grupo de controle, e um grupo experimental em que vai ser aplicado mindfulness e vamos avaliar o efeito disso, e depois vamos poder comparar os dois grupos e falar, ok, é tão efetivo quanto não fazer nada, é mais efetivo do que não fazer nada, ou quão efetivo é em relação a não fazer nada. Okay? Então nós temos uma metodologia muito concreta, muito direta. Tanto é que quem trabalha mais com pesquisa, ou quem se interessa um pouco mais com pesquisa, e que acaba lendo mais periódicos e coisas do tipo, que apesar de ser um psicólogo clínico, eu gosto muito da área de pesquisa, a primeira coisa que a gente lê é a metodologia de um artigo. Vamos direto na metodologia e olhamos como que essa pessoa fez a pesquisa, o que ela usou de metodologia, porque ali o artigo científico se quebra ali. Se a pessoa usou uma metodologia fraca, o resultado dela é inválido. E eu acho importante eu colocar um adendo em tudo isso que você falou, que há outras abordagens da psicologia, que são abordagens mais consideradas, às vezes, até filosóficas, por exemplo, aqui eu sigo da fenomenologia existencial, também fazem pesquisas e também possuem métodos de pesquisas extremamente, eu não diria extremamente rígidos, mas que seguem um padrão, né? Vale lembrar isso, porque muitas vezes as pessoas pensam que essas abordagens que são mais filosóficas vão ficar só muitas vezes na elaboração, às vezes até num falatório, e não. Também tem pesquisas científicas pautadas em métodos, pautadas em bases teóricas bem firmes para que elas possam acontecer, porque a pesquisa científica, e aí agora eu vou trazer uma crítica assim ferrenha para o nosso país, não é reconhecida, não é valorizada como deveria ser, mas a pesquisa científica ela tem que ser pautada em várias coisas, em bases teóricas sólidas, em métodos sólidos, para que não tenham interpretações errôneas, para que não tenham formas de que esses resultados fiquem difíceis de serem entendidos, falando de uma forma bem rasa. Então, assim, né, em resumo, a gente pode dizer que a psicologia é uma ciência porque ela utiliza do raciocínio empírico, né, de métodos científicos, assim como as outras ciências. E aí, de acordo com as abordagens, pode ser que a metodologia da pesquisa varie um pouco. Algumas podem fazer pesquisas mais qualitativas, outras quantitativas, descritivas, mas tudo segue um método, né, empírico. E como saber se a metodologia de fato ela é aplicável ou não, ou se ela de fato traz resultados que podem ser reproduzidos em larga escala por outros psicólogos ou coisa do tipo? É simples, se a pesquisa for reproduzida em qualquer lugar do mundo, desde que esse estudo não tenha a ver com cultura da região ou com a história dos moradores locais, o resultado alcançado vai ser alcançado em qualquer lugar do mundo. Eu posso dar um exemplo muito simples da análise do comportamento. O condicionamento operante de animais, por exemplo, pode ser reproduzido em qualquer lugar do mundo com a mesma fórmula usada lá por Pavlov. E a gente vai conseguir resultados semelhantes. Alguma variação, alguma coisa que exista no ambiente pode alterar o resultado que a gente vai conseguir. Vamos supor, um lugar é mais claro do que o outro e o cachorrinho vai ficar um pouco mais animado, e isso pode interferir um pouco? Pode, mas o resultado de modo geral seria semelhante. E aqui cabe uma outra ressalva, que as abordagens da psicologia são científicas. Mas existe uma abordagem que comumente é associada à psicologia, mas ela não faz parte da psicologia, que é a psicanálise. Nesse caso, a gente não tem uma metodologia direta e a pesquisa deles é baseada no aparelho psíquico e é uma construção teórica filosófica. Polêmicas.
Ela não perpassa, mas não vejo um psicanalista, pelo contrário, os psicanalistas afirmam isso com bastante frequência, de que a Sim. psicanálise não é uma ciência e que ela não faz Sim. parte da psicologia. Ela é um construto à parte. Construtos são construções teóricas reunidas de forma lógica para a criação de uma teoria. Uhum. Tá? Ela é um construto à parte. Ela não faz parte de nenhuma linha teórica, tanto é que ela, mesmo que as duas linhas aqui presentes, né, a existencial e a análise do comportamento, tenham diferenças significativas, quando qualquer pessoa estuda psicologia e depois estuda a psicanálise, vai ver que existe uma discrepância muito grande entre método, entre forma de fazer as coisas. Então, se você está escutando isso e pensar, mas a psicanálise não é assim, porque a psicanálise é bem famosa, é muito comum encontrar pessoas que não conhecem da psicologia, mas leram muito sobre psicanálise. Ah, mas a psicanálise não é assim. É porque a psicanálise não faz parte da psicologia. Mas ela é um construto psicológico importantíssimo e a história da psicanálise contribuiu muito para a psicologia, Para o desenvolvimento da seja para psicologia. ajudar. Isso, seja para ajudar nos pilares da psicologia ou para servir como base para crítica, para que a gente pudesse, por exemplo, criar outras psicologias em cima disso. Mas aí a gente agora falou de pesquisa, a gente falou de ciência, a gente já falou o que é, qual que é a diferença entre um psicólogo e um amigo. E aí no final, tá, a gente falou tudo isso e quem que pode chegar nisso daí? Quem que pode encontrar um psicólogo? Quem que pode procurar um psicólogo? Todo mundo. E eu falo que todo mundo pode e deve procurar a ajuda de um psicólogo. Não precisam ser sessões semanais para todo mundo. Claro que pessoas que têm algum incômodo na vida, que sofrem de algum transtorno que pode atrapalhar, alguma obsessão, algum comportamento que não lhes agrade, queira modificá-lo, tudo isso é função do psicólogo trabalhar junto com você. Agora, a psicologia é também uma forte ferramenta para a promoção de saúde mental, para a promoção de um estilo de vida mais saudável. Eu, particularmente, defendo uma psicologia que não é aplicada apenas para pessoas que sofrem, que estão em sofrimento. Eu acredito que a psicologia pode ser usada para potencializar várias coisas. Não é à toa que eu me envolvi, por exemplo, com a área do esporte, com marketing, também muito com desenvolvimento pessoal. Por quê? Eu entendo que o trabalho do psicólogo pode extrapolar esse campo de simplesmente fazer com que uma pessoa que está carente de saúde mental venha a ter saúde mental e comece, por exemplo, a aumentar seu desempenho nos esportes, a conseguir resultados no trabalho, que a pessoa possa extrapolar o potencial dela, possa aprender a cada dia e falar, ok, eu achava que esse era o meu potencial, mas na verdade eu posso ir mais além. Eu consigo fazer esse trabalho melhor, eu consigo apresentar melhor, eu consigo falar melhor em público, eu consigo viver sem dor, eu não preciso mais brigar com meu parceiro todos os dias, etc. Geralmente a psicologia ela é associada a coisas ruins, né? Somente. Sim. Da pessoa tá com uma tristeza profunda, ou a questão da ansiedade, que a gente já falou aqui, ou questões relacionadas a problemas negativos. E não necessariamente, assim, apesar de serem poucos os casos que chegam, a psicologia também é uma ferramenta para um autoconhecimento, para você estar vivendo de uma forma mais autêntica, de você estar se conhecendo melhor. De até mesmo isso, como o Wendel falou, assim, de você encontrar as suas potencialidades e ver até onde você é capaz de ir ou até onde você ainda não chegou, se melhorar e de se reconhecer enquanto pessoa também, né? Porque às vezes a gente esquece que como humanos cada um tem seu limite também, né? E a grande verdade é que dificilmente vamos aprender tudo sozinhos. Às vezes precisa de um olhar externo, precisa de um profissional que olhe para a sua vida pessoal e fala, olha, você não conseguiu sair disso até hoje, você não conseguiu mudar isso até hoje porque você está tentando ter resultado diferente, só que você sempre faz a mesma coisa. Então para mudar você precisa fazer diferente. O que pode ser feito de diferente? Vamos pensar junto nisso? E aí sim você consegue um insight, um pensamento que pode mudar toda a situação que você está passando agora. Alguma revelação sobre você mesmo que você nunca imaginou que poderia ter. Isso acontece frequentemente, provavelmente vocês já viveram isso, provavelmente quem está escutando já viveu isso, de estar fazendo alguma coisa e perceber que é bom naquela coisa, sem
sem nunca ter se atentado para isso. Você sempre fez. Aí quando teve oportunidade de se comparar, ou quando teve oportunidade de outra pessoa ver o que você está fazendo, você tomou um susto sabendo que aquilo era um talento único. Antes você achava que qualquer pessoa fazia isso. Indo a um psicólogo, você vai descobrir mais coisas sobre isso, mais particularidades que você tem que outras pessoas não compartilham dela e que te fazem único, que são o seu diferencial, que é aquilo ali que vai fazer com que você se destaque, que você viva melhor. E são essas coisas, por exemplo, do cotidiano da vida que acontece, né? E que às vezes a gente não consegue lidar muito bem, que às vezes a gente não consegue lidar de uma forma fluida e o psicólogo ele vai ajudar, de certa forma, você lidar com os problemas, ou às vezes até mesmo com os não problemas, né? Com as faltas de problemas. Uhum. Saber lidar com a rotina não é uma tarefa fácil, né? A rotina é estressante, o dia a dia é estressante, fazer a mesma coisa frequentemente, o trabalho é fazer a mesma coisa diariamente, isso é difícil. Uma coisa difícil de ser feita, é difícil de ser trabalhada, é difícil de aceitar que você precisa, por exemplo, evitar, deixar de fazer o que você queria estar fazendo hoje, para que amanhã você possa fazer a viagem que você queria, possa conquistar o emprego dos sonhos, tenha um relacionamento melhor. A psicologia pode te auxiliar nesse processo de sair de uma coisa e ir para outra, de entender melhor o seu mundo e com isso melhorar a relação que você tem consigo mesmo. Se chegar em frente ao espelho e uma terapia bem sucedida, o máximo dela seria fazer com que você, ao final, consiga chegar na frente do espelho e gostar do que está vendo. Sim, de você não só olhar para frente do espelho físico, mas de olhar para dentro de você, né? De se perceber que, poxa, sim, eu sou essa pessoa e é isso aí. Às vezes tem dias que você não vai estar bem, tem dias que você vai estar bem e de saber lidar com esses dias, com essa oscilação, porque a vida ela é assim, né? Ela é um ir e vir, ela é um alto e um baixo. E o psicólogo ele vai ajudar a lidar com isso, né? Uhum. Então, eu acho que eu concordo muito assim, né, com o que vocês disseram. A psicologia, ela infelizmente é muito associada ainda à doença. A gente estuda muito a doença ainda, né, na graduação de psicologia. Mas nós, profissionais da psicologia, trabalhamos com a promoção da saúde, do bem-estar, né, com a saúde emocional. Então, quem deve procurar um psicólogo? Pessoas que estão com problemas emocionais, sofrimentos emocionais, sim, devem também procurar um psicólogo. Mas o psicólogo trabalha com desenvolvimento humano, então a gente está aí também para poder ajudar as pessoas a se tornarem a melhor versão de si mesmas, né? A se desenvolverem, a terem melhor qualidade nos seus relacionamentos interpessoais, ou seja, não precisa estar, digamos assim, né, abalado psicologicamente, emocionalmente ou com algum transtorno psicológico para poder procurar ajuda psicológica, muito pelo contrário. E se as pessoas fossem com frequência ao psicólogo, assim como vão ao dentista, por exemplo, a gente teria muito provavelmente um índice de transtornos de ansiedade, né, que no momento é o auge, assim, o que está muito alto, muito menor, né? Então a psicologia é prevenção, é saúde, é qualidade de vida, não é só para pessoas que estão aí adoecidas emocionalmente. Então procura um psicólogo, aquela pessoa que quer se desenvolver. A gente trabalha com o comportamento humano e a gente sempre então pode melhorar as qualidades das pessoas. Arrasou, os três aqui levantando a mesma bandeira. E eu acho que por hoje é isso aí que vamos falar, né, gente? Se o pessoal que está Sim. escutando quiser encontrar vocês em algum lugar, onde que pode encontrar? Minha rede social, Instagram, né, é @fabioiannini.psi. A gente vai deixar escrito aí na descrição para poder não ter nenhum erro assim. A rede social de todo mundo, onde encontrar a gente, onde fazer contato. Nós vamos deixar o nosso canal no YouTube também para quem quiser ouvir o podcast lá no YouTube, o link do SoundCloud, né? E é isso assim. A psicologia é uma ciência muito importante e é uma ciência jovem aí. A gente pode dizer que é uma ciência que tem em média por volta de 100 anos, né, gente? Por aí, não é? Isso. Uhum. Então, assim, ela tem muito a contribuir para a sociedade, né, para o ser humano e para a saúde e o bem-estar como um todo. Bom, minhas redes sociais, eu tenho a página no Facebook, que é Juliana Mazeto, mas também vai estar escrito aí quando a gente for publicar o podcast. E para fazer um fechamento, psicologia é saúde, do mesmo jeito que a gente vai na academia, que a gente faz uma alimentação saudável para poder estar bem com o nosso corpo, para estar com a saúde em dia.
a gente também não pode esquecer da nossa saúde mental, né? Da gente cuidar da gente de uma outra forma, de a gente saber se conhecer melhor e de saber os nossos limites e as nossas potencialidades e de estar bem com você mesmo. Acho que o principal da psicologia é isso, estar bem com a gente mesmo. Bom, minhas redes sociais também vão ficar aqui na descrição, mas além delas vocês também podem me encontrar no ambientepsi.com.br e na psicologiaviva.com.br. Pode mandar mensagem à vontade, super aberto com relação a isso, tiro as dúvidas todas que vocês quiserem lá. E o meu encerramento, assim como a Ju, eu insisto nessa tecla de que a psicologia pode ser usada para muito mais do que só tratar a doença. E hoje eu já venho fazendo uma luta constante para mostrar que ela pode ajudar as pessoas a alcançarem objetivos de uma maneira geral. Afinal de contas, enquanto sua saúde mental não estiver bem, enquanto você não tiver consciência do seu próprio comportamento, enquanto você não puder descrever o que você faz e por que você faz e conseguir analisar o que você tem feito, dificilmente você vai conseguir dar largos passos, avançar de fato. Você vai ficar dependendo muito de ir na experiência, tentar fazer uma experiência, tentar de novo, até aprender. Dá pra pular algumas etapas com a ajuda de um psicólogo. Exatamente. Então, só pra fechar, gente, é isso, né? Curta, comenta, compartilha aí o nosso podcast. Se você gostou ou não, deixe aí seus comentários, né? Pode vir conversar com a gente nas redes sociais, dar sugestão para novos temas, né? Acompanhe as nossas postagens, tanto lá no blog da Ambiente Psi, como nas redes sociais de cada um. E a gente se encontra então daqui a 15 dias, toda segunda-feira então, né? A cada 15 dias a gente vai estar postando o podcast às 18h27. E a gente se encontra então daqui a 15 dias com o próximo podcast. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau e até a próxima.